Parabéns, Candanção, parabéns. Você é o primeiro a conseguir fazer um gol na era Diniz no time do Corinthians, né? Fabricou um pênalti 10 de 10 na escala rasca-pênalti, que não foi absolutamente nada. Só que minutos antes, ele também tinha expulsado um jogador do Mirassol de forma errada, tá? E corretamente foi no VAR tirar o cartão. O engraçado é que quando é a favor do Corinthians, o VAR desliga, o VAR some, ninguém chama, e mais uma vez o Corinthians foi seriamente prejudicado pela arbitragem, porque tanto o senhor Candansan quanto o senhor Márcio de Góes, que por várias vezes prejudicou o Corinthians, resolveram não chamar para revisão um lance que não foi absolutamente nada. Sério, velho. A crise institucional do Brasil, do futebol brasileiro, é um negócio gravíssimo. E teve gente que se diz profissional, como o senhor Sou do Apito, falando que o Matheus Bidu teve atitude imprudente. Então é melhor arrancar os braços do Matheus Bidu, ou esse cara não entende absolutamente nada de futebol. Ou esse cara torce pro time rival do Corinthians, como dizem por aí, porque é inacreditável um cara se julgar árbitro, achar que isso aí foi pênalti. Aí a gente vê Champions League, a gente vê Premier League, nossa, como a bola rola, nossa, que futebol pegado, nossa, que futebol disputado. Aqui você encostou no cara, o cara cai, é falta. Aqui o cara faz trança-pé, cava pênalti, dão pênalti com VAR. Então como que um jogo desse pode ser considerado sério? O Corinthians gravemente prejudicado e gente dissimulada por aí. Ah não, Matheus Bidu correu o risco, botou a mão no peito. Pô, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E logo depois, quando o Corinthians tomou o segundo gol, o Garro sofre um pisão claríssimo. Tá aqui a imagem, claríssimo, claríssimo. Que também não chamaram para revisão. Isso tudo no mesmo jogo. O critério muda de forma dinâmica dentro do jogo. Uma hora chama pro VAR, outra hora não chama. Só que é sempre com um time e com o outro não. Não é que ele faz isso pro mesmo time, não. É claramente pro Mirassol chama VAR, pro Corinthians não chama. Na Supercopa do Brasil, o Memphis fez um gol e o VAR desligou misteriosamente. Minutos depois, o VAR voltou e anulou o gol do Yuri Alberto de cobertura, que depois foi pro VAR e revisou. Mas teve traçamento de linha nesse lance que no outro desligou. Então, assim, é muito complicado você achar que isso tudo aqui é um futebol super liso, super honesto, super profissional. Se dentro da mesma partida o critério muda. Se dentro da mesma partida o árbitro chama pro VAR e outro lance não chama. O quão problemático é pro torcedor, pro produto mesmo. Confiar, tentar acreditar. Cara, com 20 minutos o Matheus Candansan tinha estragado o jogo. Ele tinha errado na expulsão, só que aí chamaram pro VAR corretamente, porque não era pra ser expulso. E depois, minutos, ele deu um pênalti que não foi pênalti. Como um cara que é CBF Pro e FIFA tem a capacidade ou tem espaço pra apitar um jogo profissional na Série A. Um cara que ele é horroroso, novo, medroso, caseiro, é um dos piores. Tava lá apitando ontem. Esse cara, esse Márcio de Góes, tem vários lances que ele prejudica o Corinthians, tava apitando o jogo. E sabe por que isso acontece? Porque o Corinthians tem uma diretoria frouxa. O Corinthians é um clube abandonado. Vamos lembrar, semana passada foram votar no estatuto e o Rubão, que era diretor de futebol do Corinthians, sei lá, um ano atrás, colocou o documento no chat GPT por preguiça mental de ler o documento. Esse é o cara que vota não na reforma do estatuto, velho. Algo que seria bom pro clube, algo que seria ter mais adesão política, mais espaço, mais contraditório, mais transparência. Esse cara votou não, colocou no chat GPT. Se bobear, ele nem leu a resposta do chat GPT. Como você acha que um clube que é tratado por essa gente, que é cuidado por essas pessoas, vai ter a capacidade e mesmo força de bastidor pra poder falar, ó, o Matheus Candansan no meu jogo não, tá? Pelo amor de Deus. Esse Márcio de Góes aí já ferrou a gente várias vezes. Esse cara não apita pra gente não, tá? Enquanto isso, o Flamengo coloca lá em todo jogo no seu Twitter a lista com nome, carinha de cada árbitro pro torcedor saber quem é o autor da obra. Essa galera aí, entendeu? Ó, são esses caras aqui que vão apitar o nosso jogo. Cara, então assim, olha, é de embrulhar o estômago. Com 20 minutos o jogo tinha acabado. O jogo tinha acabado. O cara destruiu o jogo. Com VAR. Uma coisa é ele ser ruim, que a gente sabe que o Matheus Candansan, ele é horroroso, um dos piores que tem. Isso aí dele ser muito ruim a gente já sabe. Agora, o VAR no mesmo jogo ir pra revisão num lance e não ir no outro, a gente tem que começar a discutir o porquê. Porque o VAR tava funcionando em tese, né? Então é uma questão de faculdade, é uma escolha. Eu não vou lá ver. Eu não quero ver, não quero ver. Ah, mas foi arrasca pênalti pra caralho isso aqui. Não, eu não vou ver, foda-se. É pênalti, foda-se. Entendeu? Então,
É muito grave, porque tem jogo contra o Corinthians que os caras vão no VAR ver se o cara tá apertando o saco. Eles vão lá pra ficar vendo o cara várias vezes a pegar na própria bola. Aí tem VAR. Agora, pro lance que é claramente simulado, cavado, ah não, não, deixa quieto aí. Segue a interpretação do nosso possante árbitro. Então, cara, é difícil, sabe? É difícil, é asqueroso até você, sei lá, para o seu final de semana pra ver teu time de coração e aí em 20 minutos o árbitro estraga o jogo e tem gente dissimulada como esse Sou do Apito aí, o Fernando Praz, essa galera que na coincidência do destino, todos são palmeirenses, acharam que foi pênalti, mas só eles acharam que foi pênalti. Você entra em qualquer página, você vai eu tava assistindo a Cazé TV, cara, todo mundo ficou indignado com o lance, porque foi absurdo, absurdo, o Corinthians foi muito prejudicado ontem, e não vai acontecer nada. O senhor Marcelo Paes, que também é um bunda mole de primeira categoria, falou ali, mostrou, olha só como estamos irritados, e não vai fazer nada, não vai ter representação, não vai ter pressão na CBF, não vai ter nada, porque o Corinthians é um clube abandonado, autossabotado, politicamente sujo e envenenado. Esse é o Corinthians hoje do senhor Omar Stabile e a galera de trás. O problema do Corinthians hoje é esse. Contra o Mirassol, o Corinthians é roubado. Contra o Mirassol, último colocado, que tem, sei lá, 1 milhão de seguidores pra baixo. Esse time ontem foi beneficiado contra o Corinthians e nada vai acontecer, nada vai acontecer. E só pra deixar registrado, tá? Que eu também não vou passar pano não. O jogo de ontem do Corinthians foi asqueroso. Essa é a palavra que eu tenho pra colocar, pra adjetivar o negócio aqui. Asqueroso, asqueroso. Jogadores assim andando em campo. Cara, o que é o Matheus Pereira no Corinthians? Um cara que o auge da carreira dele foi ser rebaixado pelo Fortaleza, tá contratado jogando de titular no Corinthians. Cara, ele pisa na grama, parece que ele nem suja o calção, sabe? Parece que ele nem machuca a grama. Uma passada preguiçosa, sabe? Um jogador indolente, meio barrigudo até. Cara, olha, é assim, dá nojo de ver o Matheus Pereira jogar com a camisa do Corinthians. Nojo, nojo. Tanto é que ele saiu do Corinthians cedo porque é um jogador... é esse aí, não mudou nada, é o mesmo jogador. Cara, só toque pra trás, uma marcação assim, olha... Vou até me segurar pra não xingar ele mais aqui. O jogo do Alan também nojento, eu não consigo entender porque o Alan joga no Corinthians. Tu já viu um vídeo do moleque falando: ah, o Alan é o único jogador profissional que eu acho que eu consigo fazer a mesma coisa. Eu também acho, concordo plenamente. É um jogador que só toca pra trás, só toca pra trás. Ele é a herança do Maicon, esses dois aí, né? E o Matheus Pereira aí na mistura do Carrilho, porque ele tá ganhando o título de jogador mais preguiçoso do elenco. O Alan é só ruim igual o Maicon e covarde dentro de campo. Só toca pra trás, é um volante, um marcador que não marca ninguém, que não desarma ninguém, não acerta passe pra frente, não chuta no gol, sabe? Ganha R$ 1 milhão esse boneco, tá? Horrível, horrível, baixo, fraco, lento, horrível, horrível. Não entendo porque gastam dinheiro num jogador tão ruim. E aí você percebe o porquê o André é importante. Eu que tô assim de saco cheio do André, acho que ele tem que sair pra fora o mais rápido possível, não quer ficar. Mas assim, claramente ele é um cara que ganha bola, que disputa, briga pela segunda bola. Esses dois aí, velho, olha, é duro, tá? É duro. O jogo do Bidu ontem foi bem ruim também. O do senhor Garro foi muito ruim. E do senhor Breno Bidon também é muito ruim. Ah, o Breno Bidon é talentoso. Ah, o Breno Bidon é muito craque. Concordo, muito talentoso. Mas assim, a falta de senso de urgência do Breno Bidon é algo que me assusta, tá sendo bem sincero. É um cara que também não marca, é um cara que não dribla, não sabe driblar. Ele consegue receber naqueles domínios orientados, que nem que ele fez na final da Copa do Brasil. Mas assim, ele não consegue botar uma bola na frente, não consegue superar um marcador, não chuta no gol, tem aversão de fazer gol. E é um cara que, nossa, ele toca bonito na bola, mas... E aí, velho? O Carrillo entrou no último jogo lá, velho, preguiçoso, botou uma bola na frente, quase deu um cruzamento certo. Então, sabe, ele não é ponta direita. E, cara, jogo muito ruim, velho, muito ruim. A zaga, o André Ramalho, assim, toda vez que ele joga a gente percebe o porquê ele é reserva, né? Porque, olha, outro jogo do André Ramalho, assim, de dar medo, sabe? Cara, o Gustavo Henrique tem que dar, sei lá, soro do super soldado do Capitão América e rezar a Deus pra ele nunca se machucar. Porque tanto o Ramalho quanto o Paulista são muito abaixo dele. E toda vez que você coloca os dois juntos, você percebe porque o Gustavo Henrique é o melhor jogador do Corinthians, velho. É um negócio seríssimo, assim, seríssimo. E o Corinthians tá aí de novo na zona do rebaixamento, porque faz uma campanha do Brasileirão horrorosa, igual todas as outras, né? Tirando 2017, o Corinthians ficou na quarta colocação no G4 só uma vez em 2022 e tem tudo para seguir para fazer mais uma campanha nojenta do Brasileirão, mesmo tendo uma folha salarial sinistra de grande, caríssima, com jogadores nível Alan ganhando R$ 900 mil, nível Matheus Pereira, nível, sei lá,
Esses perebas todos aí que você vê, André Ramalho, Milans que não joga. Essas são as contratações do possante Marcelo Paes, que é o pai da criança, tá? Ele é o pai do Alan, ele é o pai do Matheus Pereira, ele é o pai do Milans, ele que contratou toda essa gente que não consegue jogar de titular e quando precisa colocar o Fernando Diniz improvisa com razão, porque ele sabe que esses caras não aguentam jogar no Corinthians de titular, não aguenta, não aguenta. E o Corinthians ontem não merecia ganhar o jogo, tá? Que é pra ser claro, mas também era pra ficar 0-0, porque os dois gols do Mirassol foram irregulares e o primeiro é um escândalo. E deixa aí nos seus comentários o que você acha do pênalti, o que você acha do jogo, sei lá. Olha, é jogo assim pra desanimar, embrulha o estômago, velho. Eu desliguei a TV faltando uns 20 minutos, porque assim, tinha coisa melhor pra fazer, ficar com a minha esposa, tá ligado? Tinha muita coisa pra eu fazer, além de ficar vendo esse teatro que foi o apito do senhor Matheus Canansan e essa galerinha aí da internet, né? Essa desonestidade intelectual de gente que se diz árbitra, achar que isso aí é pênalti, velho. De duas uma, ou é muito ignorante, ou é de fato desonestidade intelectual, porque é impossível, é brigar com a imagem, achar que isso aqui é pênalti. Isso aqui é pênalti, velho. Vai ter que ter 5 pênaltis por jogo no Campeonato Brasileiro, que já é ruim, vai ficar ainda pior. Uma das piores coisas desse campeonato, talvez a pior, é sim a arbitragem. Condiciona jogo, fabrica resultado e não deixa a bola fluir. Ou você acha que algum time consegue fazer marcação-pressão, consegue apertar zagueiro, aqueles lances que o cara vira de costas esperando contato, na Premier League não é falta, na Champions League não é falta, no mundo inteiro não é falta. Aqui é falta e a gente tem que ver pseudos profissionais do apito falarem que isso aí é pênalti. E se a galera pensa assim, então é um problema coletivo mais grave do que eu tava imaginando, porque assim, cara, foda-se também. É isso aí, acabou o vídeo aí, é nóis.